Olá, somos o canal Espiritualidade e Transição. Eu sou Letícia Veloso. E eu sou o Ademir Machado. E vamos iniciar hoje com o nosso Chá. chazinho, brindando a saúde. E o assunto de hoje é diferentes mundos habitados. Quando a gente escuta Jesus falando que existem muitas moradas. Então hoje o assunto vai ser esse. O que seriam essas muitas moradas? Continue aí conosco, já deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Diferentes mundos habitados. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Allan Kardec. Que viveu aí 1804 a 1869. Quando nós vamos falar desses mundos, é muito importante porque mesmo quando a gente estuda a própria Bíblia, todas as informações cristãs que chegam até nós pela mão dos próprios homens, que muito já escreveram sobre a própria Escritura e modificaram algumas coisas e outras, muitas vezes se tem algumas dúvidas. E a nossa base, o Allan Kardec, que foi considerado então a terceira visão. E com relação também muito importante, antes de entrar no tema, é eu falar um pouquinho de Adão e Eva. Muitos de nós, eu muitas vezes me perguntei, né, quando Adão e Eva estão com Caim e Abel, tem todo aquele acontecimento histórico, e o que existia aqui na selva, a terceira dimensão, que era a Terra na época. O que existia aqui? Aqui já existiam seres humanos, muitos humanoides já existiam aqui. Quer dizer que Adão e Eva não foram expulsos só pelo castigo, pela falta, para entrar nesse mundo selvagem que era o planeta Terra que existia aqui. Vamos iniciar com mundos primitivos. Esses mundos primitivos são destinados às primeiras almas. Nós temos aqui no livro também do Allan Kardec e da nossa Varda Hausmann, que ela fala muito bem desses territórios, do qual ela destaca como tal, que são as almas puras, que não encarnaram ainda, almas inocentes, que estão no primeiro mundo, praticamente, digamos assim, porque existem centenas e milhões de mundos de transição e expiação como o nosso, com humanidades. Então, nesse primeiro mundo, as pessoas são muito simples, porque são almas puras. Inclusive, a aparência deles são todos iguais, como se fosse clone um do outro. Não existe tecnologia, não existe avanço nenhum nesses mundos que já tem um certo também desenvolvimento, porque à medida que as almas vão se apurando, elas vão tirando, digamos, ficando polidas, né? Com mais inteligência, bem feito pelo Criador e que a alma consegue desenvolver, eles também começam então a retornar desses mundos e ajudar nessa caminhada. E o mundo de expiação e prova, que é onde o mal domina. O que falar sobre esse mundo de expiação, de dor? Esse mundo de expiação, nós temos ainda esses mundos onde o mal ele predomina praticamente quase que total nesses mundos. Aquilo que a gente entende por mal, por agressões, por uma série de coisas que nós temos no nosso plano ainda aqui, nesses mundos não são diferentes, porque nós estamos interligados praticamente a esses mundos. Mas já existe também ali grupos de espíritos que estão ali trabalhando para o melhoramento dessas almas, digamos assim, desarmando elas, mostrando um certo caminho, mas o mal ainda predomina bastante nesses mundos aí. E agora o próximo mundo é mundo regeneradores, onde as almas têm ainda que expiar, aure de novas forças, repousando das fadigas de luto. Que mundo será esse? Como será que é esse mundo? Se tu olhar para o nosso mundo que nós vivemos e o que nós encontramos aqui na face da Terra, esses mundos estão um pouquinho de iguais, um pouquinho abaixo do plano Terra. Tu pode imaginar que nós como almas já migramos nesses mundos e
E o nosso planeta Terra, que tem se melhorado muito nessa virada agora que está acontecendo, nessa modificação, nessa nova entrada espiritual das novas almas, do qual também nós encontramos aqui no Evangelho e no próprio livro da Halsema, que ela é muito clara ali, a entidade que trabalha com ela, descrevendo esses pontos de vista que, por exemplo, nós, no nosso plano, vivemos tudo isso. Às vezes, nós aqui, conversando mais abertamente, nos perguntamos por que tantas religiões, por que fulano acredita nisso, fulano acredita naquilo. Então, onde é que começa, onde é que termina tudo isso, né? Muita divisão de opinião em tudo. Em tudo. Se tem um Cristo que foi lá, que morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, e como funciona tudo isso, se nós não conseguimos agregar essas pessoas, as próprias divisões dentro das próprias áreas religiosas, discordância muitas vezes, que ficam em silêncio para aquela pessoa que se encontra ali, e nós somos seres que estamos em plena ascensão espiritual, então existem dúvidas, exigimos conhecimento, mais participação, de libertação, porque nem todos aceitam assim, por exemplo, a imposição. Tu tem que acreditar nisso. Para te salvar, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, senão tu não vai conseguir te salvar. Então nós procuramos e vamos catalogando todas as informações a respeito da história da humanidade e da própria humanidade do ponto de vista espiritual. E o que nós encontramos? Muita diversidade. Muita diversidade. Muita diversidade. Nós temos ainda a área indígena, nós temos várias almas de vários orbes aqui se desenvolvendo. Então, quando nós colocamos uma data limite, que agora o mundo vai acabar, só serão salvos, pelo que nós entendemos, nós somos almas em desenvolvimento, migramos para planos melhores e muitos de nós retornamos com a missão de acertar contas aqui, de se melhorar. Segundo também esse livro da Halsema, hoje as reencarnações, antigamente demoravam muito, porque as almas não queriam vir, elas queriam ficar no plano espiritual. Mas hoje existe uma corrida muito grande da reencarnação, que ela ficou muito próxima. Tem almas aí que ficam 3 anos fora do planeta Terra e voltam para o planeta Terra, tem pressa em se melhorar, porque lá no mundo espiritual também há uma abertura de consciência para essas almas. E agora a gente vai falar um pouquinho dos mundos felizes, onde o bem supera o mal. Qual a nossa proposta quando falamos de céu? Nós, olha bem, estamos falando do céu, você morre e vai para o céu. O que nós estamos almejando? Esse mundo espiritual, onde não existe mais o corpo humano. Não existe a dor, não existe o sofrimento, não existe o corpo astral que capta tudo. Você cortou uma unha, está lá no corpo astral, aquela unha que foi cortada. Como nós falamos na matéria anterior, sobre as mutilações, sobre as tatuagens que vão para o corpo astral. Então, nessa dimensão espiritual, tu é um ser de luz, como todos. Um ser desse, quando ele faz uma aparição holográfica, ele é Deus, ele é Jesus Cristo para nós, porque é algo que nós sonhamos no futuro, ou mesmo nessa vida, sonhamos com essa verdade de chegar até ser um ser semelhante, participar dessa glória que o divino tem para nós. Mas nós só podemos alcançar isso dentro da harmonia, dentro da participação solidária das pessoas entre si, dentro desse amor e dentro desse carinho. Assim como falamos a respeito dos dons, ter fé também é um dom. Fazer ciência é dom. Tudo é dom porque o Espírito é o mesmo. E para termos acesso ou sermos de um plano feliz, a gente, além de pensar, a gente tem que praticar o bem. Não adianta falar e não praticar. Nós temos que praticar o bem. Praticar o bem. Todo aquele que está voltado, seja ele dentro da sua cabala, dentro da sua egrégora religiosa, que está procurando bem, praticando o amor, ele está no caminho certo, porque ele está convocando almas a se aproximar, a ter essa busca. Porque nós temos muitas pessoas que simplesmente acham que morre e acabou, que não acreditam em nada. Eles não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Então, o que está se tentando levar em todos os âmbitos religiosos é que essas pessoas saibam, sim, que existe um Criador e nós somos uma continuidade. A nossa vida, ela continua. Acredite ou não, nós continuaremos. E agora vamos falar um pouquinho sobre mundos celestes, ou dividimos moradas com o Espírito
onde o bem reina inteiramente. Bem, nós seres humanos, quando alcançarmos uma certa, poderia se dizer, condição de divindade, que não é bem esta a resposta da divindade, mas seria uma opção de morar ao lado, dividir um espaço com esses seres de luz, porque tudo é uma escala, tudo é uma progressão normal, tudo é uma aceitação, um descobrimento e uma glória que se sofre, que a alma sofre, e que a alma, de repente, fica resplandecente com a luz e sabe que ali ela mudou, ela não tem sexo, ela não tem nada, que na vida espiritual não existe isso. Isso é para nós que estamos aqui, digamos, para receber essas almas, ser pai, ser mãe, irmãos, é para nós, no plano carne, no plano terra. Lá nós viveremos uma glória diferente, onde supera todas essas expectativas. Então já é um passo muito grande. Então, quando falamos de moradas, nós temos que saber o que são essas moradas. Será que seria um prédio, um apartamento? Não. São mundos, e muitos mundos, tanto quanto as estrelas que se vê no céu. E agora falar um pouquinho da Terra. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas. É por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias, tantos sofrimentos. E tem um mundo intermediário, que é uma mistura de bem e do mal. Predomina um ou outro segundo o grau de adiantamento. Nós nos perguntamos, por que nós sofremos tanto? Tanto sofrimento, tanta miséria, tanto desencontro dos seres aqui que poderiam... Quantos nós sentamos muitas vezes e pensamos para nós ou conversamos com alguém, a vida podia ser diferente, a gente podia ser um pouco melhor, as pessoas tinham que ter mais amor, mais carinho, as pessoas tinham que melhorar um pouco, sair dessa maldade, desses conflitos que não chegam a lugar nenhum, que destroem as pessoas psicologicamente. Muitas pessoas, então, por essas paixões levianas, vão ao suicídio, ou vão tirar a vida de alguém por coisas banais, sem nenhum sentido, como se vê todos os dias. Porque o nosso mundo é de expiação. Nós estamos trabalhando para nos melhorar espiritualmente, chegarmos à compreensão de que a nossa passagem aqui, nós não somos dono de nada, nem do corpo, porque quando a gente se refere ao corpo, é a minha mão, o meu pé, a minha casa, entende? Então tem alguém aqui dentro desse corpo, dentro desse casulo, que diz o meu carro, a minha filha, a minha mãe. Por quê? Porque nós pertencemos ao mundo das almas, ao mundo, nós temos famílias do outro lado. E muitas famílias, uma família muito grande. Ninguém está só. Mesmo aquele que mora lá no mato há 40 anos não está só, porque ele tem toda uma família espiritual. Então, era isso por hoje, o nosso vídeo. Debatemos um pouquinho sobre mundos diferentes. E você? Qual mundo você está se preparando para ir? Será que é para voltar para cá? Pense um pouquinho sobre isso. E uma coisa, esse despertar, ele não é lei, ele não é obrigatório, ele não é nada. Ele é aquilo que nós podemos encontrar no nosso interior e na nossa aceitação. Porque religião a gente não discute. Todas as pessoas têm a sua fé, têm a sua maneira de crer e de aceitar. O que nós procuramos fazer é buscar o conhecimento através do nosso nível de espiritualidade que nós temos. E é isso que nós fazemos. Como alma, reconhecendo, nós temos a obrigação de cedo ou tarde procurar o nosso lugar dentro da espiritualidade. Lembrando que aqui no vídeo a gente deu muitas dicas. E uma das principais dicas é: ame-se a ti, que conseguirás amar ao outro. Faça o bem a ti, que conseguirá fazer o bem ao outro. E a dica de chá hoje é para quê? Hoje nós vamos falar do chá, que é muito pesquisado aí. É um tratamento caseiro, natural, sem efeitos colaterais, que com o uso, com o tempo, dores no corpo, dores musculares, dores por vários motivos, porque muitas vezes o lugar que a gente reposa, ele não é adequado, então com o tempo começam a surgir aqueles problemas que são normais para todos nós, né? As tais dores. Dói o pé, dói a coluna, dói a perna, o joelho, né? Então o que nós temos aí, Letícia, como chá? 3 dicas de chá, e eu vou deixar a descrição de cada um no vídeo. Então, para você que quer saber um pouquinho mais sobre cada um, detalhadamente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo.
chá de carqueja, erva doce e chá de eucalipto. Eucalipto, hein? Aham. São 3 chás muito importantes aí para ajudar nas dores. Só não dor de amor, dor de sofrimento. Essa dor aí a gente tem que trabalhar todos os dias e curar, né? Essa dor que a gente fala é a dor física. É a dor física. A dor física. Então era isso por hoje. Um grande beijo. Beijo a todos.